Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Eu começo agradecendo o seu carinho e também agradecendo a sua companhia. No programa de hoje, você já sabe, nós estamos fazendo uma série de programas falando sobre cultura pop. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre mídia e religião. Conosco, o professor Alan Novaes, para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse assunto. Tudo bom, Alan? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom estar conosco aqui ao longo desse mês para a gente conversar sobre esses temas, né, Alan? É isso mesmo. O Alan, além de pastor adventista, ele é jornalista e doutor em ciência da religião. E tem estado conosco aí por alguns programas para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a cultura pop e hoje, em especial, a mídia e a religião. Para a gente começar, Alan, qual seria a relação que existe entre as religiões e a mídia? Olha, Betina, a relação entre os grupos religiosos e os meios de comunicação, ela tem sido conflituosa e problemática desde o seu início. Eu identifiquei em minhas pesquisas um padrão de comportamento entre quaisquer igrejas do cristianismo, católica, igrejas protestantes, até mesmo igrejas pentecostais, com os meios de comunicação. Sim. O primeiro momento, quando surge uma nova tecnologia, uma tecnologia midiática, o grupo religioso, ele rejeita, demonizando aquele meio de comunicação, rejeitando totalmente, dizendo que ele é satânico, que ele prejudica a espiritualidade, que de forma alguma ele deve ser usado no contexto eclesiástico. Fazendo quase que uma propaganda contrária. Num segundo momento, existe uma fase de experimentação em que alguns ministros, alguns líderes religiosos mais inovadores, pessoas que visualizam mais o espírito da época, que conseguem enxergar o potencial evangelístico de uma determinada tecnologia, eles fazem experimentos, tentam usar essa tecnologia para pregar o evangelho, para proselitismo religioso. Usam, mas com bastante receio ainda. Exatamente. É um período experimental porque não existe um apoio da instituição religiosa. As igrejas, elas oficialmente ainda não apoiam o uso daquela tecnologia. São iniciativas isoladas. Mas esse comportamento, se a gente pode falar assim, é por conta do medo do novo? Existe um padrão, a gente pode dizer assim? Exatamente. Tanto é que essa fase experimental, quando existe sucesso, e sucesso no contexto religioso é conversão. Sim. Quando pessoas começam a se converter, aí então os líderes das instituições religiosas, dos grupos religiosos, têm sua atenção chamada positivamente, porque antes a atenção era chamada apenas negativamente. Ok, agora começou a dar resultado, né? Agora começou a dar resultado, eles começam a aportar, dar mais estrutura, até que eles oficializam o uso dessa tecnologia. Mas não é só medo do novo também, Betina. Existem outras motivações. Uma das principais, Sim. é o controle. Os grupos religiosos precisam ter o controle da difusão do conhecimento, da informação e da difusão do saber. Então é bastante complicado quando esse saber, esse conhecimento é difundido através da mídia e os grupos religiosos acabam não tendo muito controle. Então parte da resistência é por causa disso também. Sim, claramente. Nós temos um exemplo da Igreja Católica. Em 1487, a Igreja Católica promulgou a primeira bula papal especificamente sobre comunicação. Sim. Qual que era o motivo da promulgação dessa bula? Eles queriam ter um controle maior sobre a informação que circulava entre os fiéis. Sim. Porque nessa época, Gutenberg havia acabado de inventar a imprensa e vários religiosos que depois, através da imprensa, iriam promover a reforma protestante, estavam usando livros impressos pela tipografia. Sim. Como meio de trabalhar mensagens que eram contrários aos ideais da Igreja Católica. Então a primeira bula papal, em 1487, foi proibindo o uso de tipografia e a leitura de livros advindos da imprensa de Gutenberg pelos fiéis. Então veja que não é só o medo do novo, é o medo de perder o controle da informação que você está disponibilizando. Você percebeu isso na sua pesquisa? Você falou aí da Igreja Católica, mas os outros grupos religiosos também se comportam dessa forma? A Igreja Adventista também tem essa resistência? Todos os grupos cristãos se comportam dessa forma que eu mencionei, uma fase de demonização, de rejeição, depois uma fase de aceitação com ressalvas, que eu chamei de experimentalismo, e por fim, uma fase de aceitação plena que se institucionaliza a tecnologia. Todos os grupos religiosos passam por essa fase, por esse padrão. Sim, e a Igreja Adventista não é diferente. Isso dá um certo trabalho também para quem acredita nesse meio e utiliza a mídia para transmitir essa mensagem, porque acaba não encontrando muito apoio nos líderes religiosos, né?
Sim, é verdade. Um primeiro momento, na história da Igreja Adventista, por exemplo, nós podemos perceber que as pessoas que trabalharam usando os meios de comunicação para divulgação de mensagem religiosa foram pessoas extremamente visionárias e geralmente eram pessoas ligadas ao evangelismo. Sim. Eram evangelistas ou pastores de uma determinada congregação que tinham uma veia evangelística muito forte, ou até membros que não eram pastores, não eram ministros, mas que tinham uma mentalidade missionária tão aflorada que eles perceberam que as pessoas, a sociedade ao redor, estavam muito conectados com uma determinada tecnologia naquela Sim. época. E eles perceberam que não usar a tecnologia para pregar uma mensagem religiosa era perder força, perder eficácia. E a partir dos resultados que vão sendo mostrados, a mídia, né, os meios de comunicação começam a ser mais aceitos. Foi isso que você percebeu na sua pesquisa também, né? Sim, claro. E esse período de experimentalismo que eu mencionei, que é a segunda fase do padrão, depois da demonização, ele é importante porque nessa fase experimental é que a denominação que ainda não apoia completamente, ela observa os erros, acertos, os excessos, os limites que cada tecnologia oferece, porque Sim. cada mídia tem uma natureza, favorece determinados tipos de abordagem, não é o ideal para outros tipos de abordagem, né? O rádio é diferente da televisão, que é diferente do cinema, que é diferente da internet. Então essa fase experimental ela é importante porque quando a igreja institucionaliza, Sim. ela já consegue determinar qual é o melhor uso para aquela mídia, né? Então essa cautela inicial, esse cuidado inicial é interessante. Tem o seu ponto positivo. O problema também é que, historicamente, esse período de cautela é um período que leva muito tempo. Acaba atrasando, digamos assim, a pregação do evangelho? Atrasa a pregação do evangelho e prorroga o período de demonização. Quando você estende o período de rejeição, depois você tem dificuldades de desdemonizar, né? Com certeza, porque você cria na cabeça das pessoas, na consciência das pessoas, a ideia de que aquele meio não é bom. Então, reverter esse processo, reverter essa ideia, leva mais tempo ainda. Com certeza. E nós temos exemplos factíveis da história da Igreja Adventista, especificamente com a televisão, que foi algo que eu estudei no meu doutorado. E qual seria a relação dos adventistas com a mídia hoje, Alan? E antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer um convite para você que acompanha a gente aqui no Concerto de Ideias para assistir aos outros programas dessa série e outros programas que a gente veiculou aí ao longo do ano. Os nossos endereços eletrônicos aparecem aí no seu vídeo e você pode nos acompanhar por meio das redes sociais. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço muito carinhoso para você que tem feito contato conosco. Muito obrigada pela sua participação. A sua opinião é sempre muito importante e muito bem-vinda aqui no Concerto de Ideias. Então não saia daí que a gente já volta. Olá, já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Estamos falando hoje sobre mídia e religião dentro daquela série que envolve a cultura pop. Se você já assistiu ao nosso programa ou se está interessado em outros temas que nós temos abordado aqui no Concerto de Ideias, você pode acompanhá-los por meio das redes sociais. Olha só, os endereços aparecem aí no seu vídeo para você poder assistir a todos os nossos programas. Esse e aos outros que estão lá à sua disposição, porque nós falamos de diversos assuntos e certamente vão te interessar. No programa de hoje, nós estamos fechando uma série que trabalha a questão da cultura pop e hoje falando sobre mídia e religião. Conosco, o pastor Alan Novaes. O Alan, ele é formado em jornalismo, em teologia e é doutor em ciência da religião. No primeiro bloco, Alan, nós fizemos aí uma conversa da relação dos grupos religiosos com a mídia. E entendemos a partir da pesquisa que o Alan Novaes fez e trouxe pra gente que essa relação, né, com a mídia, num primeiro momento é de resistência, mas depois passa por um período de experimentação. A gente poderia falar assim meio que laboratorial, Alan? Verdade, sim. Laboratorial, né? E nós terminamos aí o primeiro bloco falando um pouquinho sobre essa resistência e o Alan Novaes ficou para responder para a gente qual seria a relação dos adventistas com a mídia. Mas antes dele responder a essa pergunta, eu queria que você explicasse para a gente, Alan, quais seriam as características que a Igreja Adventista tem que apresentam essa resistência, porque nós vimos que os outros grupos religiosos também apresentavam resistência no começo, né, na utilização da mídia. Como é que era com a Igreja Adventista? A Igreja Adventista ela tem uma característica muito interessante, Betina. Ao mesmo tempo em que nós tivemos
em nossa história, características que acentuaram essa resistência, essa demonização aos meios de comunicação, e aqui especificamente o problema foram os meios de comunicação audiovisuais, como a televisão, o cinema e atualmente a internet. Ao mesmo tempo que tinha essa resistência, por outro lado, a Igreja Adventista foi bastante pioneira no uso de várias tecnologias. Ela foi uma potência desde a época do movimento milerita, que foi um movimento que originou a Igreja Adventista no século XIX, com a utilização de publicações, textos impressos. É uma igreja muito centrada na publicação impressa, no texto. E posteriormente ela também foi pioneira no uso do rádio e no uso da televisão. Um dos primeiros programas evangelísticos de TV aberta nos Estados Unidos foi a Adventista, e aqui no Brasil a primeira denominação a usar o rádio de forma evangelística, missionária, foi a Igreja Adventista. Então é um movimento duplo, né? A Igreja Adventista primeiro resiste. E a gente percebe essa resistência, passa por esse período, porque os líderes religiosos, eles demonizavam, essa palavra que você usa, né? Um negócio demoníaco, é do diabo mesmo, né? Então não era para as pessoas terem nenhum contato. Então esse seria o primeiro momento. Depois passa por um momento de experimentação, de utilização, e daí vem o pioneirismo, é isso? Claro, ao mesmo tempo que tem um pioneirismo, e o pioneirismo está ligado àqueles indivíduos que nós comentamos no primeiro bloco, que são os de veia evangelística, são as pessoas que estão lendo a sociedade, que é fundamental dialogar e comunicar com a sociedade através dos meios de comunicação. Agora, as características que o adventismo tem, que eu chamo de marcas identitárias, que são marcas de identidade, que fortaleceram, que acentuaram essa resistência no primeiro momento, eu gostaria de comentar algumas. Uma delas... São descobertas da sua pesquisa, né, no doutorado? São levantamentos que eu fiz, articulações que eu produzi. Uma delas é que o adventismo é um movimento textocentrado. Eu quero dizer com isso que ele é centrado no texto, ele dá uma ênfase muito forte no texto. Isso acontece pela herança protestante. Os protestantes, em geral, são pessoas que estudam o texto. Isso é até uma frase, sola scriptura, né? É um lema protestante, significa somente as escrituras e nada mais. Então, são grupos religiosos que estudam bastante a Bíblia. O culto, a liturgia, né, de um grupo religioso como o protestante é centrado no sermão, que é o estudo da palavra, da Bíblia. Além disso, o adventismo nasceu no movimento milerita com a utilização de publicações impressas para divulgar a mensagem da segunda volta de Jesus. Então, o adventismo é um movimento que ele está muito atrelado ao texto. Por exemplo, para uma pessoa aderir ao movimento adventista, ela tem que fazer um estudo bíblico, que nós chamamos. Estudar o texto. Estudar. Que é a palavra de Deus. Exatamente, o texto sagrado. Isso é uma característica muito forte da Igreja Adventista. Sim, é uma marca, Uma marca. Então, todo meio de comunicação que surge, que está atrelado ao texto, ele é usado de maneira positiva. Quando a imprensa foi inventada, como eu disse, séculos depois, o movimento adventista se valeu dela. Agora, quando o meio de comunicação não está centrado no texto, é um meio audiovisual, ele está centrado na imagem, como é o caso do cinema, como é o caso da televisão, que o principal é a imagem, não o texto, o adventista já tem a resistência de aceitar. Exatamente. Então, essa é uma característica que acentuou essa resistência. A televisão, por exemplo, ela foi rejeitada e um dos argumentos que adventistas e outros religiosos usavam para não se usar a TV de forma alguma era que enquanto que no rádio, por exemplo, que você não aparece, o rádio não tem imagem. Enquanto no rádio a pregação da palavra era muito semelhante à pregação que ocorria nas igrejas, nos momentos do culto, na televisão eles diziam que o fato de aparecer a imagem do pregador iria promover envaidecimento do pregador, iria fazer com que as pessoas endeusassem o apresentador ou o pregador da mensagem. Na realidade, o que a gente percebe aí, o que a gente comentou no primeiro bloco, né? É o medo do novo, né? Quando surge o cinema com a imagem, como trabalhar com isso, porque é muito novo, então causa essa resistência. Diferente do rádio, que não tem imagem, mas que também teve resistência no começo. Então, quando surge a televisão, é como trabalhar com isso, né? Um elemento novo. Exatamente. Então, causa sim essa resistência. E depois, o desconhecimento também, né? Como utilizar essa nova mídia, né? Como fazer, como trabalhar com isso, porque de repente a gente pode perder o controle, né? Como é que vai difundir essa imagem dentro de um meio que a gente não conhece? Então, por conta disso também, que causa essa resistência, esse comportamento, né, Alan? Sim, com certeza. Uma outra característica também é que a Igreja Adventista, ela tem uma ênfase muito
cognitiva, muito racional da experiência religiosa. Como eu disse no exemplo anterior, nós enfatizamos que para o indivíduo aderir à igreja, ele precisa passar por todo um processo de conhecimento intelectual. Ele precisa dominar doutrinas, conhecer profecias e crenças. Então, a Igreja Adventista acabou desenvolvendo, no decorrer das décadas, uma ênfase muito intelectual à experiência religiosa. Então, todo o meio de comunicação que é textual, que é impresso, ele favorece essa dimensão intelectual. Sim. Mas o meio audiovisual, com ter imagem e som combinados, ele é mais sensorial. E essa dimensão sensorial, ela não foi muito fortalecida durante várias décadas do Adventismo. Então, quando a televisão surgiu, por exemplo, quando o cinema surgiu, por exemplo, as pessoas olhavam esse fenômeno como sendo algo que enfatizava as paixões, as emoções, os sentimentos, e não enfatizava a intelectualidade. Ter uma outra compreensão, né? Sim, era uma perspectiva diferente. Como eu disse, essas características que o Adventismo nutriu e que o definiam como sendo diferente de outros movimentos, produziram alguns efeitos colaterais na interação do Adventismo com os meios de comunicação. Que culminou na resistência e na demonização, como você disse. Exatamente. Mas isso a gente percebe que tem mudado, tem acontecido uma mudança, né, Alan? Com certeza. A minha pesquisa fez um levantamento estudando atas, documentos de concílios da Assembleia Mundial da Igreja Adventista e periódicos de língua inglesa, incluindo livros, publicações de editoras adventistas que falam sobre a relação dos adventistas com os meios de comunicação. Nesse levantamento, eu identifiquei que esse período de resistência, de crítica, de demonização, ele ocorreu até mais ou menos os anos 90, então não é tão antigo assim, é um pouco recente. Essa mudança, ela está acontecendo Exatamente, ainda, a gente está consolidando essa mudança, Sim. né? Dos anos 90 em diante, o Adventismo começou a se relacionar com os meios de comunicação de maneira mais moderada, de maneira mais prudente. Até antes dos anos 90, para você ter uma ideia, Betina, a principal recomendação que se tinha da liderança da igreja para o membro sobre o consumo de produtos midiáticos audiovisuais era de abstenção. Não liga a televisão, não consuma. Não assista filme ou não. Então, esse era o principal discurso. Hoje não se faz mais isso. Hoje o discurso não é de abstinência. O discurso é de consumo com critério, com responsabilidade e com moderação, seguindo os princípios. Consumo consciente, Consumo né? consciente. Na verdade, Alan, é o que a gente vem debatendo aqui ao longo desse mês, né? Não é a plataforma, não é o meio que vai corromper, mas a mensagem que é utilizada ou que é transmitida a partir desse meio, né? Claro. Então, tanto o rádio, quanto a TV, ou até mesmo um livro, eles podem ser, sim, instrumentos evangelísticos, porque o que importa não é a plataforma, mas a mensagem contida nesses meios. Prova disso é a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo e tantos outros instrumentos que nós temos para levar uma boa mensagem. Não foi isso que você descobriu na sua pesquisa, Alan? Sim, claro. E dos anos 90 para cá, uma outra coisa que favoreceu essa mudança, Betina, é que houve primeiro nos anos 90 ocorreu um processo de informatização do mundo. Sim. Já nos anos 80, nós tivemos o processo dos computadores invadindo locais de trabalho, os computadores, os PCs, né, os computadores pessoais. Então, nos anos 90 foi um período, até mesmo uma fase de globalização, em que essa informatização do mundo, ela aconteceu de maneira mais intensa. E a Igreja Adventista, ela seguiu esse processo. Ela trocou o analógico pelo informatizado, pelo digital, com o passar do tempo. Então, esse foi uma das razões para a mudança. Nesse mesmo período, nos anos 90, nós tivemos uma profissionalização da comunicação na Igreja Adventista. O que é bastante interessante, né? Porque começam a surgir profissionais que passam a aliar, né, a comunicação com a mídia e com a religião. Sim, os departamentos de comunicação em cada campo, contratando assessores de comunicação, assessores de imprensa, vários cursos de faculdade abrindo em várias instituições adventistas no mundo, primeiro nos Estados Unidos, aqui mesmo no NASP, onde nós estamos gravando esse programa, né? O curso começou em 2000, nós já temos agora cursos em Minas Gerais, cursos na Argentina. Então, a década de 90 foi uma década de bastante efervescência da comunicação e essa profissionalização permitiu que se enxergasse os meios de comunicação com mais cautela, com mais especialização, com mais propriedade, sabe, Betina?
essa questão de ter uma demonização, de ter uma resistência, ela também esteve ligada ao fato de que havia pouca profissionalização e poucos especialistas. Pessoas que entendiam do assunto, né? Exatamente. Nós falamos aí no primeiro bloco que esse período de demonização, ele era bastante longo, né? Esse período de resistência. Então, até que os líderes religiosos, os grupos religiosos começassem a perceber a importância, né? O potencial dessa ferramenta que é a mídia, passava um tempo bastante extenso, bastante longo. Sim. Então, isso acabava, de uma certa forma, atrasando um pouco a pregação do evangelho. Mas quando os grupos religiosos, quando a igreja, de uma forma geral, entende a importância dessa ferramenta, a importância da utilização das mídias, então elas passam a ser aproveitadas, ainda não na sua essência, mas passam a ser aproveitadas. Prova disso são os cursos, né, de formação profissional. Aqui no NASP mesmo nós temos os cursos de comunicação social e jornalismo para formar profissionais que possam utilizar a mídia na sua essência, mas ainda assim existe resistência, né? Ainda existe. Nós estamos num período muito mais favorável para usar os meios de comunicação, mas ainda temos um caminho ainda a percorrer para alterar e mudar a mentalidade das pessoas. Uma dessas iniciativas está vinculada a essa série de programas que nós gravamos durante esse mês, todas ligadas às iniciativas e pesquisas do grupo de pesquisa Excelsior, que é um grupo de pesquisa da Faculdade de Teologia do NASP e do curso de Comunicação em Conjunto, que mostra como que é possível haver uma relação não conflituosa, mas amistosa e produtiva entre adventismo, cultura pop e produtos midiáticos, né? Lembrando que a gente vai usar as plataformas que estão disponíveis só com a mensagem adequada, né? Uma mensagem construtiva que possa encaminhar as pessoas para um lugar diferente. Claro, é isso, certeza. né? E esse grupo de pesquisa que existe no NASP, ele reúne professores dos cursos de teologia e comunicação social e jornalismo, professores que pesquisam e trabalham dentro dessa linha, né, Alain? Isso. E o objetivo do grupo de pesquisa, reunindo esses pesquisadores e vários alunos que ajudam através da iniciação científica, é primeiro entender como que se dá a relação da Igreja Adventista com os meios de comunicação. Não só as mídias que foram mencionadas aqui, rádio, televisão, mas também outros produtos, como comentamos durante outros programas dessa série. Os games, a ficção televisiva com séries, telenovelas. Existem vários produtos que a Igreja Adventista pode se utilizar, pode se valer para transmitir a mensagem, uma mensagem de esperança, a mensagem da Igreja Adventista. Então, a nossa ideia no grupo de pesquisa Excelsior é municiar a Igreja de conhecimento, de técnicas, de entendimento de como utilizar todos esses produtos da cultura pop de maneira adequada para a propagação de mensagens religiosas. Para evangelismo, né? Exatamente. E você pode entrar em contato com esse grupo de pesquisa, o endereço aparece aí no seu vídeo, o Excelsior. Você pode buscar mais informações, fazer contato com os professores, entender um pouquinho dos universos que são pesquisados, que envolve aí mídia, religião e cultura pop. E a gente quer aproveitar já para agradecer ao Alain pela sua participação com a gente aqui no Concerto de Ideias ao longo desse mês, ter estado conosco, nos trazido informações importantes, relevantes, para que a gente possa compreender um pouquinho mais este universo que envolve sim a religião, que envolve sim a mídia e também a cultura pop. Eu que agradeço o convite e espero que todos os telespectadores possam apreciar o site do Excelsior. Lá tem todas as pesquisas que nós fazemos. Vocês podem entrar em contato conosco caso precise de consultoria para algum projeto. Nosso objetivo é ajudar os membros da Igreja Adventista e todos aqueles que querem se valer dos meios de comunicação para transmitir evangelismo. Ok, e a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço o seu carinho, eu agradeço a sua companhia. Obrigada porque você esteve conosco hoje e ao longo desse mês acompanhando esse programa tão especial. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!